Bom dia, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Nesta semana nós vamos falar sobre alguns temas, usando alguns personagens bíblicos e exemplificando que logo após a queda do homem, todos os pecados que ferem a santidade de Deus e que traz para nós consequências desastrosas estão implícitos nas próprias ações dos personagens bíblicos. E eu vou levantar para você cada um desses atos e você vai acompanhar com os seus olhos. Se você quiser acompanhar na Bíblia, pode acompanhar, e você vai perceber por que nós sofremos tanto neste mundo. Exatamente por quebrar todos os princípios e trazer para dentro do nosso coração tudo quanto o inimigo de nossas almas nos induz à prática. Então vamos observar, iniciando lá no Jardim do Éden, onde o Senhor faz essa declaração. O capítulo 2 do livro de Gênesis está escrito: Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no Jardim do Éden para o cultivar e o guardar. O verso 16 diz assim, E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Observe bem, toda árvore, todo fruto. Então, em outras palavras, se você considerar isso aqui, eles tinham todo tipo de árvore frutífera que fora criada por Deus e colocada no jardim para benefício deles, e eles podiam usufruir de todos os frutos, comer de todos os frutos. Mas você sabe aquela questão? Que quando você tem tudo, você vê uma coisa que você não tem e você deseja. Exatamente aí origina o mal. Prestando atenção nesta palavra, nós vamos ver depois, lá no Novo Testamento, uma expressão que diz assim: contentai-vos com o que tendes. É muito comum o crente ler a palavra de Deus, ou aquele que estuda a palavra de Deus, observar esta expressão lá no Novo Testamento e ler esse texto aqui no Antigo Testamento, perceber que há alguma coisa errada, mas no entanto ele não põe em prática na vida dele. Então, o conhecer as Escrituras, que algumas pessoas gostam de se gabar de conhecer a Escritura, não significa nada. O que significa é você ler o texto, extrair dele a mensagem e depois dizer: não farei isso porque se eu fizer, terei consequência na minha vida e trarei prejuízo ou prejudicarei outras pessoas. Observe bem, aqui no livro de Timóteo, no Novo Testamento, já não é mais o Antigo Testamento, nós temos aqui uma expressão muito interessante. Capítulo 2 também, lá é capítulo 2, aqui é capítulo 2 de 1 Timóteo, onde está escrito assim: porque primeiro foi formado Adão e depois foi formado a Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, aqui no texto não está dizendo quem foi que a enganou, mas lá no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, está dizendo que foi a serpente que estava incorporada por Satanás. Então, olhe bem, e ela, sendo enganada, caiu em transgressão. Transgredir é desobedecer. Desobedecer é ferir a santidade de Deus. Deus não nos criou para sermos desobedientes, mas para sermos obedientes. Quando somos obedientes, nós atraímos de Deus todas as bênçãos, saúde, paz, alegria, gozo e muitas outras coisas extraordinárias. Assim como nós gostamos que os nossos filhos sejam obedientes, Deus, o Pai Eterno, também deseja que seus filhos sejam obedientes. Então a desobediência tem consequência dentro do nosso lar, não é assim? Também a desobediência tem consequências diante dos olhos do Senhor. E esta é a grande questão. Então, aqui nós vemos quem cometeu o primeiro ato de desobediência. Foi exatamente a mulher.
Então diz o texto sagrado aqui, observe bem, capítulo 3, que ela estava numa conversação com Satanás, e Satanás perguntou a ela o que foi que Deus disse. E ela disse que o Senhor disse que não deveria comer do fruto da árvore que estava no centro do jardim, porque era a árvore da ciência do bem e do mal. Ao que Satanás respondeu a ela, preste atenção para você observar, aqui está a cobiça. Olha, isso não é o problema. O problema não é você comer do fruto. O problema é que se você comer do fruto, que é atrativo, que é apetitoso, que vai fazer muito bem ao seu paladar, você vai abrir os seus olhos e vai ser semelhante a Deus. Você vai ter conhecimento do bem e do mal. Mas desde quando o ser humano foi preparado para conhecer o bem e o mal? Deus não criou o homem para conhecer o mal e nem praticar o mal. Deus criou o homem para praticar o bem, que está ligado à obediência. Só que neste momento ela cobiçou o fruto e ela teve uma ambição egoísta, queria ser semelhante a Deus, não só ter o fruto e saboreá-lo, como também ser semelhante a Deus. O Senhor havia criado para ela ser semelhante a Ele nesta visão de Satanás, desobedecendo? Não. Era para ser semelhante a Deus em obediência, em bondade, em santidade, em mansidão, em amor, em temperança, que são os frutos do Espírito. E aí, querido, que está a grande dificuldade do ser humano. A Eva, se ela soubesse que ela ia trazer a desgraça para toda a sua descendência, com toda certeza, ela não faria aquilo. Você e eu, se soubéssemos os males que nos traz a cobiça e a ambição egoísta, com toda certeza, nós baniríamos completamente esses males da nossa vida. Mas quando nós não banimos, ele nos traz problema e traz problema para os nossos semelhantes. Tenha cuidado com isso. Esse é o perigo da cobiça e da ambição egoísta. Viu? Oremos. Senhor, tem misericórdia, nos guarde e nos livre destes males perniciosos que têm causado tantos males à sociedade. Eu te peço essa bênção em nome do Senhor Jesus. Amém.